Yeah, uh, yeah, uh. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Nós estamos iniciando a segunda temporada desse projeto de extensão que visa dar uma luz, dar um direcionamento aos alunos que estão procurando estágio ou que já estão realizando estágio. Nessa segunda temporada, a gente vai trazer outros profissionais ou futuros profissionais para dar uma luz aos nossos alunos, dar um direcionamento, compartilhar também seus desafios e principalmente mostrar que é possível superar. Neste dia a gente está recebendo o quase, está ali já sentindo o cheiro do seu diploma, o futuro engenheiro agrônomo Gustavo Costa. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão também tirando um tempo para estar assistindo, né? Estou aqui à disposição de vocês para estar respondendo perguntas e contando um pouco da minha curta trajetória aqui na graduação em agronomia. Gustavo, quem não lhe conhece, conta um pouquinho quem é você, em que momento da sua vida você já está, né? Você já está perto de finalizar. Você pode se apresentar um pouquinho para quem não te conhece. Bom, me chamo Gustavo, né? Sou natural de Vitória da Conquista, na Bahia. Fiz minha graduação lá em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana, também na Bahia, em agronomia. Ingressei em 2019, mas aí, como teve a pandemia, então a gente ficou um ano sem aula, e aí retornamos em 2021 de forma online, né? Atualmente estou no meu 11º semestre, reservei um semestre inteiro só para estar cursando a disciplina de estágio obrigatório e poder estar vivenciando mais o dia a dia, né, do engenheiro agrônomo. Atualmente tenho 23 anos e neste momento estou aqui em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, onde estou realizando o meu estágio obrigatório. Um pouquinho distante de casa, hein? É, bem distante. Gustavo, a gente sempre gosta de conhecer como é que a agronomia chegou na sua vida. A gente tem alguns que é pelo Globo Rural, mas conta aí a sua experiência. Bom, eu nunca me vi trabalhando em uma sala fechada, em um escritório, né? Eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com o meio ambiente. Então, inicialmente eu pensava em fazer uma engenharia ambiental ou florestal, mas aí no meu ensino médio eu tinha uma professora de biologia que ela era engenheira agrônoma, na verdade eram dois professores, né? E quando eu comentava com eles, né, sobre isso de fazer, eles me direcionaram a fazer agronomia, justamente por ter um mercado mais amplo e por ter uma maior abrangência, né, e que poderia englobar as duas áreas, da florestal e da engenharia ambiental. Então eu acabei optando, né? Eu fiz o Enem em 2018 e aí em 2019 eu já ingressei na UFES em agronomia. Eu queria também sair da minha cidade para me amadurecer um pouco mais, sabe? Então por isso que eu quis ir fazer fora e graças a Deus eu consegui. E aí desde então, desde o primeiro semestre eu gostei bastante do curso e me apaixonei. Vi que realmente estava fazendo algo que eu queria, e que eu já imaginava e que eu esperava. Antes disso, eu já tinha pesquisado, lido um pouco como era o curso de agronomia, né? Tinha já conversado com pessoas que faziam o curso e todas elas não só se queixaram realmente assim de como era amplo, né, a grade. Mas não me arrependo de ter ingressado nesse ramo. Conta então agora um pouquinho, que eu achei interessante. Você saiu da sua cidade, né? Tu teve Sim. esse desafio, né? Que acaba de sair do ensino médio, tudo novo. Como é que tu conseguiu conciliar essa questão da distância? Tu ia muito em casa? Ou tu aprendeu a conviver com a saudade? Então, no primeiro semestre eu não fui muito em casa, né? Principalmente por causa de questões financeiras. Eu tinha uma prima que já morava em Feira, então eu fui morar com ela. Só que aí no meu primeiro semestre a gente, bom, já dei de cara com a greve, e aí na greve eu voltei para casa, mas aí quando finalizou a greve a gente já retornou, e aí a gente teve mais uns 3 meses de aula, né, até finalizar o semestre. No primeiro semestre eu confesso que não senti muita saudade de casa, porque era tudo novo, né?
você com 17 anos já vai morar fora e conhece gente, e a cidade de Feira de Santana me abraçou, conheci pessoas maravilhosas lá. Então, eu confesso que no primeiro semestre eu não tinha muita saudade de casa, não. Tava vivendo ali a realidade, primeiro semestre, aquela parte do mundo, já é uma saudade de novo, então você sai da sua zona de conforto, né? Você sai do seu porto seguro, então você tem que lidar com muitas responsabilidades, coisas que você não era acostumado a lidar também com pessoas novas e diferentes. Mas eu creio que é uma jornada assim que vale a pena para você amadurecer, principalmente, sabe? E criar raízes mais profundas. Mas com o tempo, você se acostuma. Chega uma hora que você dá muita saudade de casa, né? Dá muita saudade de voltar para sua rotina, de conviver com seus familiares e amigos, mas é uma jornada que vale a pena, sabe? Aham, E aí, quando tinha um feriado prolongado, outro eu voltava, eu ficava 4 dias e depois voltava lá para feira novamente. imagino. Agora conta pra gente como é que foi que o estágio ele chegou na sua vida. Não só esse estágio obrigatório que a gente tem da disciplina, mas as suas outras experiências que você tem, né, durante a sua graduação. Chegou de mão beijada, assim, tá aqui, Gustavo, vá lá fazer? Ou você teve que ir atrás, você teve que batalhar? A gente quer aprender aí um pouquinho como é que foi com você. Não, eu tive que ir atrás, batalhar, né? Na pandemia eu virei bolsista de monitoria. Então, assim, eu sempre batalhei por bolsa, por questões financeiras eu precisava, né? Lá eu já tinha uma bolsa, mas eu queria mais uma bolsa para ajudar financeiramente. Então, principalmente comecei como monitor de uma disciplina. E aí, em 2022, quando o retorno para presença estava encerrando a bolsa, e aí eu vi divulgando lá na universidade mesmo, vagas de estágio para equipe experimental em horticultura de lá, né? Que era uma equipe de um professor da disciplina de horticultura e uma equipe de bolsistas e voluntários que eles desenvolviam projetos, né? Como horta nas escolas, tinha um projeto de paisagismo também e alguns outros projetos na unidade experimental deles. Então, tinha uma colega minha que ela já fazia parte, né? Ela trabalhava lá com abelhas, abelhas sem ferrão. E aí, conversando com ela, ela me orientou a fazer, e eu entrei justamente por também querer fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, ficar o curso. Então, eu passei era uma ação, né, uma entrevista basicamente. Então eu passei e iniciei lá como voluntário, trabalhando com compostagem e adubação orgânica. Mais para frente, quando abriu bolsa de extensão, eu consegui a bolsa de extensão com esse projeto, né? Continuar no mesmo ramo também de produção orgânica, com vermicompostagem, minhocário. E aí, durante esse período de um ano de bolsa, eu pude aprender muita coisa sobre horticultura, adubação orgânica e tecnologias familiares, né? Para pequena produção, pequeno agricultor. Então, foi um estágio que me ajudou muito, principalmente a conversar e a desenvolver, e principalmente a cumprir horários, né? A gente tinha que cumprir os horários, eu convivia, a gente apresentava, e sempre ia escolas lá, né? Porque eles tinham esse projeto também de levar escolas e crianças para conhecer a horta, conhecer um pouco, né, de pequena produção. Então, a gente apresentava esses projetos que a gente desenvolvia lá, como também a gente apresentava em feiras, pois trabalho com esse projeto meu, na verdade, fui até em Salvador também apresentar um trabalho no simpósio de agricultura familiar que teve. Então, assim, foi um período muito bom, né? E aí, finalizando esse estágio também, eu já quis desenvolver outro, só que já foi em outra área também, com área que eu já tinha um pouco de interesse, um pouco de curiosidade, e também já emendei essa extensão com outra, né? Essa extensão já foi um campo agroecológico também, com doenças, sabe, em plantas forrageiras. Aqui a gente tem um campo agroecológico que também tem esse objetivo de receber visitas e divulgar tecnologias. E aí eu fiquei na parte de estar monitorando esse campo em questão em relação a doenças de forrageiras, né? Foi um projeto muito bom também que eu desenvolvi durante um ano, que eu tentei, viajei também por conta desse projeto para estar apresentando em escolas e para outras pessoas, né, a fim de difundir. Mas fora isso, também tive a oportunidade, concomitantemente, de fazer também a iniciação científica com o professor, e vejo que foram oportunidades muito boas e que me ajudaram durante a graduação a definir um objetivo e a traçar um caminho, sabe?
O que é bem interessante, você foi pesquisa, ensino, extensão, monitoria, você foi assim para diversas áreas, Sim, né? Gustavo, conta um é. pouquinho então, como é que você fez para fazer a gestão do seu tempo, né? Porque o curso de agronomia é um curso que tem uma carga horária pesada, né? Tem várias disciplinas, então você tem que tirar boas notas e tem que dar conta do estágio. Como é que tu fazia para que você pudesse ter sucesso nos dois, né? Cara, às vezes eu nem sei como eu fazia realmente para conciliar tudo, viu? Porque eu Automático. sei que não é fácil. Hã? Ia no automático. É, não é fácil não, mas a gente dá conta, porque além disso, da vida da universidade, tem nossa vida social, né? As outras coisas que a gente quer fazer. Mas eu creio que é um bom planejamento, sabe? Você organizar, você ter tempo para estudar, para fazer suas atividades, para não deixar tudo acumular, né? Sempre à noite, quando eu chegava em casa, porque eu ficava o dia todo na universidade, e principalmente depois que eu comecei essa extensão, eu passei a ficar mais tempo lá. Eu chegava em casa cansado à noite, mas sempre que eu podia, eu adiantava alguma coisa, adiantava algum trabalho, eu já ia me preparando para as provas anteriormente, e utilizava os meus finais de semana também para isso, né? Sábado à tarde, à noite e o domingo à tarde também. E sempre que dava, claro, tirava meu descanso e com isso também eu conseguia viver, conseguia ter meu lazer. Então, creio que é um bom planejamento mesmo. Você organizar, montar uma agenda, um cronograma e organizar tudo, porque é possível sim. Claro, a gente fica puxado, nem tudo sai como é planejado, nem tudo sai perfeito como a gente gostaria, mas eu acho que o importante é você conseguir executar aquilo, né? Cumprir aquilo que você planejou. E isso eu vejo que eu consegui. Entendi. É tentar, né? Nossos alunos eles têm que ir na luta. É tentar. Conta um pouco Sim. agora dessa tua experiência atual, né? Sair do seu estado, primeiro saiu da tua cidade, agora você está saindo do seu estado. Como é que foi essa mudança para você? Como é que está sendo? Tá tão longe de casa, né? Vários quilômetros. Então, tá sendo uma experiência bem legal e bem maluca, assim, né? Porque se me perguntasse um ano atrás se eu iria sair, assim, do estádio, eu não imaginaria. Foi no último, no semestre anterior, na verdade, né? Já conversando com os professores e com os colegas também que tiveram essa experiência de sair do estado. Então, eles orientaram a gente a vir fazer isso, né? Justamente pela carga de aprendizado que eles tiveram. E eu vejo isso porque muitas das coisas que eu estou aprendendo aqui eu não aprendi na universidade, ou coisas que eu vi assim de relance e hoje eu estou realmente colocando em prática aqui. Então, é uma experiência bem legal. Que eu recomendo todo mundo a fazer, sabe? É procurar estágios fora, principalmente, cursar um semestre inteiro, porque você vai aprender muito, você vai criar muita maturidade e responsabilidade. E se você pensa em ir para o mercado de trabalho, também já é uma preparação, né? Eu creio que é um diferencial na vida de qualquer pessoa, de qualquer aluno. Até porque acho que atualmente o mercado está ficando cada vez mais concorrido e exigente, e a gente tem que dar dessas oportunidades, não deixar passar e realmente acho que no futuro colher bons frutos. Certo. O bom é que você teve diversas experiências, né? Então acho que essa pergunta agora é bem você assim consegue dar uma resposta boa. Do teu ponto de vista, Gustavo, todos esses estágios que você fez e esse atual, você considera que tem alguma coisa que você aprendeu aí que dentro lá, em quatro paredes, na sala, sentado na sua carteira confortável, né? Você iria aprender? Tem alguma coisa que você acha assim, não, isso aqui eu estou aprendendo que eu não teria oportunidade lá dentro da universidade. Sim, muita coisa. Acredito, inclusive, viu? Bastante coisa. Você Principalmente, acho que a destacaria lida do assim, dia a algum dia, em né? Aqui. especial? Oi? O que é que você destacaria assim? Não, isso aqui eu aprendi que eu não teria aprendido na faculdade. Durante o plantio aqui, por exemplo, né? A gente passa por uma safra a safra que é colheita da soja e plantio do milho. E aí, assim, é uma loucura, vou dizer aspas, né? Porque é muita correria. E aqui a gente, uma das coisas que eu vi que a gente não aprende na sala, principalmente é trabalhar com essa administração, saber administrar a gente, né?
porque o agrônomo aqui ele tem uma equipe e ele tem que administrar e cuidar dessa equipe, né? Tem uma equipe que está na colheita, outra equipe que está no plantio, você tem que ficar lá e cá, lá e cá. E você tem que saber lidar com isso, tem que ter emocional para administrar, você tem que estar, por exemplo, preenchendo nota fiscal que está saindo para a entrega da colheita, e você também tem que estar fiscalizando, né, aferindo se está tudo certo, se está tudo saindo como deveria, se a profundidade está certa, se a máquina está perdendo ou não. Então, acredito que essa experiência de saber lidar, administrar isso é uma coisa que a gente não aprende na universidade, sabe? Sim, sim. Outro ponto, Gustavo, que é muito importante, é porque lá na faculdade, geralmente vocês podem escolher os colegas dos trabalhos, né? Então a gente forma a equipe de seminário, a equipe que vai fazer um relatório, mas no estágio a gente às vezes não consegue escolher os coleguinhas que vão trabalhar, né? Como é que foi essa tua vivência de ter trabalho em equipe? Como foi essa tua experiência? Justamente, e assim, aqui além da gente não escolher a equipe que trabalha, a faixa etária de idade aqui também a gente não escolhe. Por exemplo, você trabalha com, aqui eu estou trabalhando com pessoas mais velhas, né? Eu era a pessoa mais nova da equipe. Eram homens de 40, 50, 38 anos, e assim, são mentalidades e, claro, realidade diferente. Então você tem que saber lidar com esse público mais velho, né? São pessoas que já trabalham aqui há mais tempo. Então, assim, é diferente. Fora também o choque cultural que dá, né? Como, por exemplo, eu saí de um estado para outro. Então, aqui são muitas das coisas que é cultura do lugar que pra gente não tá acostumado. Você tem que ter muita paciência, cabeça e tem que saber dialogar, né? Saber respeitar, principalmente, ideias diferentes, o que é normal, e ser um pouco paciente, né? É o que eu vejo aqui. Você ser paciente, respirar fundo e pensar que faz parte, né? Sim, Que nem sim. tudo que a gente não controla tudo e que nem tudo é como a gente quer. Sim. Outro papel assim importante dentro do estágio são os nossos supervisores, né, Gustavo? Como é que foi a tua relação com você teve vários estágios, né? Com cada supervisor, porque às vezes a gente tem um certo receio, né? Ah, eu não sei fazer tal atividade, ou quando é laboratório, ah, eu vou quebrar aqui uma vidraria, é o fim do mundo, eu não posso contar. Você fica com receio, às vezes conversa com um colega e não vai tirar a dúvida com o supervisor do estágio. Como é que foi para você, né? Esse papel do supervisor foi tranquilo? Que dica você dá para que a pessoa não tenha nessa, como se fosse uma vergonha de querer falar, essa barreira? Explica um pouquinho para a gente. Tá sendo uma relação tranquila, né? Acho que a pessoa que faz estágio, ela tem que entender que a gente não sabe de tudo. A gente chega aqui realmente para aprender, tem que falar, "Ó, eu não sei isso, fiquei com dúvida, não entendi, porque só assim que você vai poder aprender, né? Eu lembro que teve um professor meu que ele falava que o momento da gente errar é esse, a gente não pode errar quando a gente está no mercado de trabalho. Então agora é o momento da gente errar, da gente corrigir e aprender, porque depois que a gente sai, vai para o mercado de trabalho, sai da universidade, aí mesmo que a gente não pode estar errando, porque aí você já vai ser um profissional e querendo ou não, as pessoas comentam sobre o seu serviço e te indicam, né? E a depender do que você faz, creio eu que as pessoas não vão estar dando um feedback positivo, né? A gente sempre espera o feedback positivo. E aí, se você erra e não sabe, porque não sabe justificar, então você acaba ficando com a fama má, né? Não ficando com a boa impressão que a gente gostaria de ter. Sim, sim. Comenta um pouco, Gustavo. Acho que a gente sempre tem curiosidade de saber qual foi o teu maior desafio como estagiário, né? Algo assim que você, como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer para estar resolvendo essa situação? E conta como é que tu superou esse desafio para os nossos alunos também aprender um pouquinho. Vai que seja um desafio em comum. Acho que tudo é um pouco de rotina, né? Aham. É, por exemplo, aqui a gente tinha um dia que a gente acordava 4 da manhã e ia até 10. E assim, no começo é cansativo, né? Porque é uma safra e tem horário para começar, mas não tem horário para acabar. E é uma coisa normal, né? Porque quer realizar, por exemplo, quando tinha colheita, é o menor tempo possível. Até porque tem uma janela de plantio.
Então, acho que tudo é rotina e tudo é aprendizado e esforço. E você se esforçar, se empenhar, né? Pensar, não, eu estou aqui para isso, eu tenho que cumprir meu papel. Se não souber, pergunta, né? Pesquisa, estuda por fora e você é capaz, sabe? Acho que o meu maior desafio, assim, até então, foi, por exemplo, que a gente faz o monitoramento da lavoura, né? E eu sempre tive uma deficiência em plantas daninhas. Então, assim, saber identificar a planta daninha só no olho ali na hora, sem ter acesso à net, acho que tem sido os meus desafios que eu enfrento, né? E aí eu chego cansado à noite aqui no quarto, abro o computador e vou pesquisar, né? Tal planta daninha e estudar um pouco. Eu acho que atualmente o meu desafio que eu tive aqui foi esse, né? Lembrar o nome de todas as plantas daninhas que a gente encontra aqui durante os talhões. Bom, Gustavo, a gente já está chegando agora nos momentos finais e é um momento que a gente quer que você possa dar um conselho para aquele aluno que ele já conseguiu preparar toda aquela papelada, né, que a gente sabe que precisa, já encontrou seu estágio, já conversou, já separou até a roupa que vai para o estágio, mas ele está com aquelas borboletinhas no estômago. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Que dica, que conselho você dá para que esse aluno ele tenha sucesso no seu estágio? Cara, é igual um áudio que viraliza agora nas redes sociais que fala assim, né? A vista do outro lado é linda e você só vai saber quando chegar lá. Então é arriscar e jogar cara, né? A gente não pode deixar a oportunidade passar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma pequena coisa que você faz hoje pode ter um grande resultado, né? Cada semente que você planta pode dar bons frutos. Então é se arriscar e é jogar. E a cara, porque se eu não começar, já você vai estar concorrendo a elas. Então você tem que se preparar, né? Você tem que melhorar cada vez mais e jogar cara aí de peito aberto e ver que é capaz, sabe? É enfrentar desafios. Eu vejo que o mundo hoje ele é muito desigual, então assim, a gente não pode ficar no nosso lugar de conforto, né? A gente tem que se livrar do nosso porto seguro, pegar os ventos alísios e seguir caminho, desbravar e se aventurar. Belo exemplo, né? Você está desbravando aí em outro estado Sim, bem distante e é possível, né? Eu acho que o teu depoimento hoje aqui ele vai incentivar muito nossos alunos a querer alçar voos maiores, a não ter medo. Então, Gustavo, a gente agradece demais você aí na correria que a gente sabe que às vezes tem um tempinho para descansar, você tirou esse tempo aqui para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua experiência. Ficamos muito felizes, viu, por você ter aceitado o convite. A gente reforça que você é muito bem-vindo aqui no nosso campus, viu? Quando quiser nos visitar, a gente fica aqui em Acaraú. É litoral, é perto de Jericoacoara, viu? Então é praia, é um local assim bem agradável. E muito obrigado, viu, Gustavo, por a sua participação aqui no nosso podcast. por nada, professor. Eu que agradeço o convite novamente. Disponha, se precisar de ajuda para qualquer coisa, é só me mandar mensagem. Espero um dia poder visitar e conhecer Jeri, né? Que é um Uhum. lugar lindo, famoso que a gente conhece. Tenho muita vontade de conhecer e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E o mensagem final que eu deixo é que assim, o estudo ele abre muitas oportunidades, né? O estudo, o esforço, ele abre muitas oportunidades. E nunca, o Gustavo, há de 5 anos atrás, eu não esperava, por exemplo, estar aqui hoje. E eu só tenho que agradecer, assim, novamente a mim e a todo o meu empenho e esforço, né? Espero que isso fique de exemplo para os demais, para a gente arriscar, se esforçar, que você vai conhecer lugares novos, pessoas maravilhosas durante o decorrer da vida, sabe? Então, o conselho que eu dou é sair da zona de conforto, sair do estado seguro e arriscar, que pena. Sim, sim. Pois muito obrigado ao Gustavo, a todos os nossos ouvintes, né? Quem está aí no Spotify ou quem está no YouTube. Muito obrigado por ter permanecido conosco até agora. A gente agradece. Compartilha esse momento que a gente teve aqui com aquele seu amigo que ainda está em dúvida de vai fazer o estágio aonde, como, com quem. Então pode ser que ele, escutando o nosso podcast, ele possa tirar a dúvida. Então, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio. Yeah.